É a missão e o serviço. Porque se nós pensarmos assim, nós já vamos ler o texto da palavra de Deus, mas pense bem, a missão e o serviço. A verdadeira igreja a verdadeira igreja de Jesus, ela é composta por salvos, obviamente. Quem são os salvos? São aqueles que aceitaram o chamado para se tornarem discípulos do Mestre e Senhor Jesus. Então veja bem, tudo o que a igreja faz deve ter como objetivo final a glória de Deus. Esse é o primeiro ponto importante. Agora, para nós alcançarmos esse objetivo então, para nós alcançarmos esse objetivo final, que é a glória de Deus, a igreja, ela atua de duas maneiras. Ela atua na missão e ela atua no serviço. Por isso o tema da mensagem, missão e serviço. A missão e o serviço. São as duas maneiras da igreja atuar para promover a glória de Deus nesse mundo. A missão é o que torna o serviço necessário. A missão torna o serviço necessário e o serviço é que sustenta a missão. Então, sem missão não tem serviço e sem serviço não tem o quê? Missão. Portanto, é interdependente do outro, como nós falávamos hoje mais cedo, né? Por isso, amados, nós devemos ser obedientes ao Senhor, nós devemos ser obedientes em cumprir ambas as coisas. Nosso dever como igreja, portanto, é cumprir a nossa missão e cumprir o nosso serviço. Nós devemos ser obedientes em ambas as coisas. Porque falar da missão, falar do serviço é o mesmo que dizer que a igreja deve se mover para fora e para dentro. Ou seja, a igreja deve se mover de maneira externa e de maneira interna. Então, nós vamos refletir sobre essas duas nuances aqui nessa noite. E primeiramente nós vamos ao texto sagrado para refletir acerca da nossa missão como igreja. Para isso, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 28. Mateus 28. Eu te peço que se coloque em pé em reverência à palavra do Senhor. Mateus 28, versículos 19 e 20. É o primeiro texto para a nossa reflexão nesta noite. Texto conhecido e por meio do qual o Senhor quer falar ao nosso coração nessa noite. Mateus 28, 19 e 20. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Amém. Feche seus olhos, amado Deus. Eis aqui tua palavra, Senhor. Palavra essa que é santa, que é preciosa, que é poderosa, que não mente jamais. Palavra, Deus, que possa mais uma vez encontrar refúgio, abrigo, guarida em nossos corações. Leva, Senhor, nossas mentes e corações nesse momento cativos ao Senhor Jesus. Ilumina, Senhor, o nosso entendimento. Ministra sobre nós o teu querer, a tua vontade, por meio da tua palavra. Essa é a nossa oração e nós a fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Se assente, por favor. Vamos então falar da missão.
A missão da igreja, queridos irmãos, a missão da igreja, ela é voltada para o lado de fora. É impossível cumprir a missão do lado de dentro da igreja. Esse é o primeiro ponto. Precisamos entender, que precisa ficar claro para nós. A missão da igreja, ela é voltada para fora. Não dá para cumprir a missão, não dá para obedecer a missão da igreja do lado de dentro da igreja, por assim dizer. O nosso Senhor, Ele deixou uma missão bem clara, bem fácil de entender. Nós acabamos de ler no texto. Qual é a nossa missão? Formar novos discípulos. Isso resume a missão da igreja. Então, a missão da igreja, e a igreja somos nós, então a nossa missão não é formar simpatizantes, adeptos, filiados, seguidores ou prosélitos de Cristo, mas sim formar discípulos. Ele foi bem claro, bem enfático, bem direto naquilo que ele queria nos dizer. A verdade, portanto, a verdade é que muitas igrejas e muitos cristãos têm fugido da sua missão, fugido da missão de formar novos discípulos, fugido do dever que Jesus nos deixou, o dever de formar novos discípulos. Essa é a nossa missão. Lembrando que bode gera bode, ovelha gera ovelha, e um discípulo é quem gera outro o quê? Discípulo. Como já aprendemos aqui, eu não posso formar novos discípulos na medida em que eu mesmo não for o quê? Um discípulo. Para que eu consiga cumprir essa missão, portanto, ou essa missão, portanto, começa por mim, na medida em que eu mesmo me torno e assumo a identidade de um verdadeiro discípulo de Jesus. Só então eu estarei apto a formar novos discípulos para Jesus e a cumprir a missão que Ele me deixou, que Ele nos deixou como igreja. Mas afinal, como então nós podemos cumprir a nossa missão? Se a nossa missão é formar novos discípulos, como? A pergunta a ser pensada, a pergunta a ser respondida é: como podemos cumprir essa missão de formar novos discípulos? A resposta é direta: obedecendo às 4 ordens presentes nos versículos que nós acabamos de ler: ir, fazer, batizar e ensinar. 4 ordens, 4 verbos que expressam as ações que nós, como igreja, devemos ter para conseguir cumprir a nossa missão. E a missão da igreja começa com ide. Ou seja, e falar sobre ir, esse ide, é interessante porque o ir denota já a iniciativa, já fala de movimento, porque não dá para ir ficando, não dá para ir a lugar algum ficando onde se está. Quando o culto terminar, você irá para o seu lar, para a sua casa. O significa o quê? Que você vai se movimentar, você vai tomar a iniciativa de sair daqui e se dirigir a um outro lugar. Então, perceba que a missão começa com a igreja tomando iniciativa, com a igreja se movimentando, saindo da letargia, saindo da acomodação, saindo da zona de conforto, chame como você quiser, mas começa com um movimento intencional da igreja. Nós precisamos ir, nós precisamos tomar a iniciativa para cumprir a nossa missão. Ir também aponta esse ide para uma ação continuada. É uma ação contínua, sem interrupção. E é uma ação, como eu disse, voltada para fora. A missão é voltada para fora.
E o Senhor, ele diz então, ide em primeiro lugar. É assim que vocês vão conseguir formar novos discípulos. Mas não apenas indo. Porque muitos podem ir e muitos vão. E vão e se perdem pelo caminho e focam em outras coisas e perdem o verdadeiro propósito do ir. Isso acontece muito, né? Basta observar nos nossos dias quantos irmãos, quantas pessoas, em nome do cumprir o ID, tomam iniciativas que no final das contas acabam se desviando da missão principal, que é formar discípulos. Eles até vão, eles cumprem essa primeira etapa, mas nesse ato de ir, acabam se desviando do objetivo principal e original, que era formar outros discípulos de Jesus. E aí, a gente tem igreja que sai, que se movimenta, que toma a iniciativa, mas ela começa a fazer outras coisas, como eu citei alguns aqui, prosélitos, seguidores, adeptos, simpatizantes, um monte de coisas, menos verdadeiros discípulos de Jesus. Por isso, não basta ir. Vem a segunda ordem, o segundo verbo, que é fazer. Que a gente vá e que a gente faça. E aí, é importante nós lembrarmos de uma coisa, ou se não sabemos, passarmos a saber de uma coisa muito importante sobre fazer discípulos. É que não se faz discípulos em lotes. Não é possível fazer discípulos em lotes, como se fosse uma linha, uma fábrica, uma linha de produção. Na verdade, fazer discípulos é uma arte, é um processo artesanal, vamos dizer assim. É algo que demanda tempo, é algo que nós devemos fazer de pessoa em pessoa por vez. Por quê? Porque nós estamos falando de pessoas. Então, eu não posso tratar as pessoas como gado, por exemplo. Não é assim que se faz discípulo. Porque o discipulado vai envolver outras questões, vai envolver a vida na vida, vai envolver a caminhada juntos, o estar juntos, o ouvir, o falar, o ensinar, o conhecer, o chorar junto, o rir junto, o aprender junto, o crescer junto. Vai envolver uma série de coisas. Então não dá para fazer discípulos aos lotes. Eu não acredito nisso. Jesus não fez isso. É só você ver quando Jesus inicia o seu ministério, na verdade já um pouco mais adiante no seu ministério, porque vocês sabem, Jesus ele teve um ministério de aproximadamente 3 anos e meio, mas o primeiro ano do seu ministério ele exerceu sozinho. Quando ele chama os primeiros discípulos, os seus 12, ele já tinha mais ou menos, aproximadamente 1 ano já que ele já estava exercendo o seu ministério. Então veja bem, por quê? Inclusive escolher os seus discípulos não era uma coisa qualquer, era uma coisa muito importante. Por isso ele trabalha 1 ano sozinho. Ele, quando chega o momento de escolher os seus discípulos, ele passa uma noite inteira orando ao Senhor e desce, do monte onde ele havia se retirado para orar, e desce então e escolhe os seus 12 discípulos, que depois se tornariam os seus 12 apóstolos. Então veja bem, por que ele não escolheu, em vez de 12, 120 ou 500 discípulos, ou 1.200, Quem sabe se ele fosse um megalomaníaco, como muitos que existem na atualidade, que acreditam que só se pode ser relevante se estivermos falando de multidões. Não, até porque para que haja uma multidão de discípulos, tudo começa com um discípulo.
Então Jesus, o próprio Senhor Jesus, o Mestre, o nosso Mestre, ele escolheu quantos? Ele escolheu 12 homens. Foram os seus primeiros discípulos. E é claro que isso depois foi se multiplicando. Vieram as mulheres e depois ele tinha muitos discípulos, dos quais, quando ele sobe aos céus e manda que eles fiquem aguardando em Jerusalém a descida do Espírito, 120 discípulos no total obedeceram e estavam lá aguardando o cumprimento da promessa. Então, fazer discípulos, a gente precisa entender isso. Ah, tá bom, pastor, então eu vou sair e vou começar a fazer discípulos. E eu quero fazer X discípulos esse ano. Você querer fazer muitos discípulos não é o problema, né? Oxalá que todos aqui façam muitos discípulos para Jesus. Mas nós precisamos ter a consciência de que tudo começa com o primeiro. Então, em vez de nos preocuparmos com o número nesse momento, vamos nos preocupar em começar a fazer, em começar a obedecer, em sair, como eu disse, da paralisia, da letargia, sair da acomodação, porque o Senhor nos deu uma missão e nós temos que cumprir essa missão. E a missão da igreja, como eu disse, é para fora. Formar discípulos é para fora. Aqui dentro, presume-se que todos já são discípulos, todos já sejam discípulos de Jesus. Então, como podemos formar novos discípulos para Jesus? Só indo lá fora. Por isso, a missão da igreja é para fora. Então, ir e fazer. Mas aí o que a gente faz? A gente vai lá, fala de Jesus, ok, e deixa a pessoa lá? É isso? Não. Por isso ele dá a terceira ordem: batizar. E o que é o batismo? Todos nós sabemos. O batismo é uma prova pública da fé em Cristo assumida pelos candidatos a novos discípulos dele. Então, aquele que a igreja foi e fez dele alguém, um discípulo de Jesus, ou um candidato a discípulo, digamos assim, aquele para quem a igreja foi e levou a palavra, o evangelho de Jesus, a mensagem, o chamado à salvação de Jesus, e ele recebeu essa palavra, recebeu o evangelho e foi salvo em Cristo, se arrependeu de seus pecados, se converteu imediatamente. Muitas vezes nós perdemos o tempo, o time, e perdemos as oportunidades, e perdemos as vidas, e perdemos as pessoas. Por quê? Porque achamos que o ir basta. E aí, às vezes, fazemos movimentos para fora, saímos, entregamos folhetos, fazemos ações evangelísticas, ok, como se isso bastasse. Isso aí só cumpre o ir. Mas não basta isso. Nós precisamos ir e fazer. E o fazer passa pela pregação do Evangelho, o acompanhamento dessas pessoas. E quando essas pessoas se decidem por Cristo, vem a terceira etapa. Ah, a pessoa se decidiu por Cristo, amém. Eu orei por ela lá, entreguei na mão de Deus, virei as costas e fui embora. Não, está errado. Isso é apenas metade da missão. O passo seguinte é o quê? Batizar. E quem é que batiza as pessoas que se convertem a Cristo? Quem batiza é a igreja. Por isso, a pessoa que se converte a Cristo, o natural é que ela venha para onde? Para o convívio dos santos, para a igreja. Que ela se integre ao corpo. O corpo de Cristo é a igreja local. Não adianta. Ah, o corpo de Cristo é espiritual. É espiritual, mas ele tem uma expressão visível e física aqui na terra. E é o quê? É a igreja local. Não existe esse papo furado até existe, mas é um papo furado. Esse papo de vou seguir a Jesus sem igreja. Isso aí, vamos dizer a vovó, é conversa para boi dormir, né? Então, não existe isso. A pessoa que recebe a palavra de salvação,
ela deve ser integrada a uma igreja local, e para que ela possa passar pelo batismo nas águas e assim professar, dizer publicamente que ela agora assume a sua fé em quem? Na pessoa de Jesus Cristo. Que Jesus é o seu Salvador. O batismo é isso. O batismo é uma mensagem pública que a pessoa está mandando, dizendo, olha, e aí por isso, né, o simbolismo na imersão. Quando a pessoa submerge, ela morre. Quando ela se levanta, ali há um simbolismo de quê? De que morreu a velha criatura e de que agora nasceu uma nova criatura. Ela agora vai passar a viver uma nova vida. Ok, pastor, então a igreja foi, a igreja fez, pregou, evangelizou, a pessoa se decidiu, a igreja trouxe, a igreja instruiu, a igreja batizou. Agora, o que faz? Dá o crachá para ela, assina a carteira de crente, ela senta no banco e espera Jesus voltar. É isso? Não. Está faltando cumprir a última ordem para completar esse processo, que é o ensinar. E o ensinar, uma coisa importante, imprescindível sobre ensinar, quando se trata das coisas da vida cristã, a caminhada com Jesus, o ensinar aponta para a continuidade. É a sustentabilidade da missão, usando uma palavra mais atual. É onde a missão se sustenta. Por quê? Essa pessoa que agora se batizou, ela começa a aprender sobre a igreja, sobre as doutrinas, sobre a fé, e consequentemente o que ela vai fazer? Ela vai descobrir que agora que ela também é uma discípula de Jesus, ela precisa também cumprir a missão, que vai começar com ela fazendo o que agora? Indo. E aí a gente volta ao ciclo novamente. Então, a missão da igreja, ela é cumprida quando pessoas que já completaram esse processo, olha, tudo que eu citei aqui, a maioria de vocês já passou. Alguém foi até você, levou a palavra, fez de você um discípulo no sentido de que te evangelizou, você recebeu a palavra, tomou uma decisão por Cristo, veio para a igreja, se integrou à igreja local, foi instruído, passou pelas águas do batismo, e depois de batizado, você se tornou membro da igreja e agora você entrou num processo de aprendizado, de ensinamento. E você tem aprendido acerca da palavra de Deus, das coisas de Deus, da vida com Deus. Agora, o que Jesus espera de você? Você já é um discípulo. O que Jesus espera de você? O que Jesus espera de nós? Que a gente refaça o ciclo que um dia alguém fez por nós. Todos nós estamos aqui porque alguém iniciou esse ciclo e fez o ir, fez o id. Nós, portanto, devemos fazer a mesma coisa. Então, se já somos discípulos, nós precisamos nos perguntar nessa noite, somos a igreja, se nós estamos cumprindo a nossa missão. Se nós estamos cumprindo a nossa missão. Porque, como disse, a missão é voltada para fora. A missão da igreja não é passível ou não é possível de ser cumprida intramuros dentro da igreja. A missão exige que nós nos voltemos para fora. É claro que nós estamos vivendo hoje, inclusive, num tempo privilegiado, porque a gente se utiliza dos recursos hoje e você consegue, inclusive, se voltar para pessoas que não conhecem o Evangelho, utilizando meios aí tecnológicos que existem hoje em dia. Mas eu me permito até fazer uma consideração aqui. A gente pode usar isso como
ferramentas, mas nada substitui o olho no olho. Nada substitui o contato pessoal. O sentar junto, o apertar as mãos, o dar um abraço, o ouvir, o falar, o compartilhar, essa partilha. Nada substitui isso. Então nós podemos usar as ferramentas que quisermos, que existem à nossa disposição. Mas precisamos ir, fazer, batizar e ensinar. Então, a missão é cumprida quando todos nós já completamos esse processo, já passamos por esse processo, pessoas como você e eu, assumimos a nossa responsabilidade. Primeiro indo e pregando as boas novas de salvação, fazendo dos pecadores arrependidos novos discípulos, que, sendo instruídos, decidem ser batizados, entrando no ambiente de ensino do Espírito Santo. O lema da igreja, portanto, é ir, fazer, batizar e ensinar. Vamos repetir isso juntos? Ir, fazer, batizar e ensinar. De novo. Ir, fazer, batizar e ensinar. Essa é a nossa missão, esse é o nosso lema. Isso é o que o nosso Senhor nos ordenou, nos deixou como missão. A nossa missão é clara, objetiva. E nós não podemos nos furtar de cumprir a nossa missão. Então, vamos agora a um segundo texto para falar do serviço. Vamos a João, capítulo 13. Falamos da igreja na dimensão da missão. Agora vamos então falar sobre o serviço. A missão é para fora. Nós vimos, a missão se resume quando a igreja vai, faz, batiza e ensina. João capítulo 13, versículo 13, versículos 13 a 16, diz assim: Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Os irmãos, 14. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Uma fala muito importante para nós refletirmos um pouquinho sobre o nosso serviço. Veja bem, discípulos, a imagem e semelhança do Mestre. É isso que nós somos chamados assim. Nós precisamos ser maduros, aptos para o serviço do reino de Deus. Todo verdadeiro discípulo é um verdadeiro servo de Cristo. Todos, sem exceção. Então, o oposto também é verdade. O oposto também é verdade. Se todo discípulo verdadeiro é um verdadeiro servo de Cristo, também é verdade que quem não é servo, ou não deseja servir no reino de Deus, não é verdadeiramente discípulo de Jesus. Porque ele fala assim: olha, vocês me chamam de mestre e senhor, e está certo, porque eu sou isso mesmo, de vocês. E a seguir ele fala: olha, basta ao servo ser como o seu senhor. Basta ao servo ser como o seu senhor. Então ele fala no versículo 14: ora, se eu, sendo senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros.
na verdade, 16, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor. Não é o servo. Então ele está falando, se eu sou o mestre e senhor, lavei os pés de vocês, ou seja, se eu servir, eu sendo mestre e senhor servir, por que vocês que são meus servos, por que vocês que são discípulos meus, não vão servir? Nós não temos resposta para isso. Não tem por que não servirmos. Então, enquanto a missão é para fora, o serviço cristão ele é voltado para onde? Para dentro. A missão é voltada para fora, mas o serviço cristão é voltado para dentro. Os discípulos de Jesus não servem ao mundo, eles servem ao corpo de Cristo na igreja local. O Senhor pegou a bacia e a toalha para nos deixar o exemplo de como nós deveríamos servir. Ele lavou os pés quando ele estava no cenáculo a sós com os seus 12 discípulos. Por isso eu afirmo que o serviço é voltado para dentro. Jesus não lavou os pés das multidões, nem dos fariseus, nem dos escribas, nem de ninguém. Ele lavou os pés quando ele estava no reservado, no cenáculo, com os seus discípulos, demonstrando que o serviço cristão ele é voltado para dentro. E as pessoas lá fora, pastor? Já falamos da missão. Pessoas lá fora tem a ver com a missão da igreja. Por isso o objetivo da igreja é fazer missão lá fora, trazer essas pessoas para dentro e servi-las aqui dentro. Então, todos nós podemos servir a Deus usando o que Ele nos deu. Todos nós, sem exceção, podemos servir a Deus usando aquilo que Ele nos deu. Nós devemos, portanto, nos empenhar em descobrir o nosso perfil de servo, que tem a ver com o treinamento que nós estamos fazendo aqui, da rede ministerial. Porque ao final do treinamento, você saberá o seu perfil de servo, de uma forma bem clara e definida, talvez como você nunca soube na tua vida, na tua caminhada. A partir disso, nós precisamos mudar a nossa atitude. Não haverá mais desculpas, se é que havia antes, mas não haverá mais desculpas para nós não cumprirmos o nosso serviço. Então, o nosso papel é nos empenhar em descobrir o nosso perfil de servo e depois disso, nós devemos continuar sempre desenvolvendo aquilo que o Senhor nos deu. Um dia, eu descobri que o Senhor havia me chamado para o ministério pastoral. E o que eu fiz a partir disso? Procurei me desenvolver, como ainda procuro até hoje. O desenvolvimento é constante, é contínuo. Então, por isso nós precisamos nos conhecer. A nossa identidade de servos do Senhor, para que nós possamos investir naquilo que o Senhor nos deu, focar naquilo que o Senhor nos deu, trabalhar aquilo que o Senhor nos deu, porque é ali que nós vamos frutificar. É por meio disso que nós vamos conseguir cumprir a nossa missão, fazer outros discípulos para o Senhor e também servir ao corpo de Cristo, à igreja local. O nosso Senhor, amados, Ele merece o melhor de cada um de nós, sim ou não? Ele merece. Veja bem, Deus deu o seu melhor por nós. João 3,16, todos sabem de cor. Deus amou o mundo de tal maneira, o que Ele fez? Ele deu o seu Filho. Ele deu o seu Filho, Ele deu o melhor, Ele deu de melhor que Ele possuía.
E nós, o que temos dado para Deus? Nós temos dado o melhor do nosso tempo para Deus? Nós temos dado o melhor das nossas habilidades? Há estudos que estimam que cada ser humano possui entre 500 e 700 habilidades. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas você sabe fazer um monte de coisas. Não estou nem falando de dons espirituais, estou falando de habilidades naturais, coisas naturais. Todo ser humano tem. O ponto é, será que nós estamos dando o nosso melhor para Deus? Será que eu estou sendo o melhor pastor que eu posso ser para a igreja do Senhor? Será que eu estou sendo o melhor servo que eu posso ser para o corpo de Cristo, para a igreja do Senhor? Então, o nosso Senhor merece o nosso melhor, porque Ele deu o seu melhor. Assim como nosso Senhor Jesus se deu a si mesmo. Ele fala, olha, ninguém tem maior amor do que esse, de dar a própria vida pelos seus amigos. Ninguém está tirando a minha vida, eu mesma eu mesma a dou. Vou dar e vou tornar a tomar. Mas eu é que estou entregando a minha vida, o resgate de muitos. O fato, queridos, é que nós servimos a Deus quando servimos outras pessoas. Pastor, eu quero servir a Deus, sirva as pessoas. Sirva as pessoas e você estará servindo a Deus. Mas perceba, como eu disse, aí é onde muitos se confundem e querem sair e fazer serviço, entre aspas, por assim dizer, lá no mundo. E aí se perdem no fio da meada, que misturam missão com serviço. O serviço, ele é para a edificação do corpo, da igreja local. Ainda que muitos tipos de serviço cristão envolvam ações externas, voltadas para fora. Então, há uma mescla nesse sentido de missão e serviço. Ok. Mas nós servimos a Deus quando servimos os irmãos, quando servimos a igreja do Senhor, quando servimos uns aos outros. Então, eu listei aqui algumas características, algumas ações dos verdadeiros servos. E eu te convido a fazer aquilo que a palavra de Deus nos orienta a fazer. Que nós façamos o que a palavra de Deus nos orienta. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, examine a si próprio, à luz daquilo que eu vou falar agora. Assim como eu me examinei enquanto preparava esse sermão, e vou me examinar novamente, recitando isso aqui para vocês. Então, veja bem, os verdadeiros servos, a meu juízo, à luz da palavra de Deus, como age um verdadeiro servo? Como eu posso saber se eu sou um verdadeiro servo? Se eu estou agindo como tal, a contento, se eu estou agradando ao Senhor? O verdadeiro servo age assim. Ele está sempre à disposição para servir na sua igreja. Sempre à disposição, eu não quero dizer que a pessoa dorme e acorda dentro da igreja, aqui, a igreja templo, as dependências da igreja. Estou falando de postura. Nas suas possibilidades, porque todo mundo tem suas responsabilidades, certo? Pessoais, familiares. Mas, dentro das suas possibilidades, o servo sempre está à disposição para servir. Na sua igreja. Na sua igreja. Em segundo lugar, o verdadeiro servo, ele está atento às necessidades da sua igreja.
O verdadeiro servo, ele está atento às necessidades da sua igreja. Veja que eu estou enfatizando a sua igreja, a igreja local, por quê? Porque, volto a dizer, o lugar de servir é na igreja local. O lugar de servir a Deus é na igreja local. Lá fora a gente faz missão. Serviço a gente faz aqui dentro. É na igreja local, é servir aos santos, é servir aos irmãos, é servir ao corpo, seja da maneira que for. Os verdadeiros servos, eles fazem o melhor que podem com o que eles têm nas mãos na sua igreja. Isso é muito importante também. Tem gente que fica... A Bíblia fala, né? Aquele que olha o vento, nunca vai semear nada. Está falando de pessoas hesitantes. Pessoas que estão sempre esperando as condições ideais. Se eu estivesse esperando as condições ideais para ser pastor, eu estava esperando até ontem. Não, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, quando for assim, quando for assado, aí eu vou. Estaria esperando até ontem. Os verdadeiros servos fazem o melhor que podem, com o que tem nas mãos na sua igreja. Amados, o Senhor me chamasse agora, diante do Senhor, consciência tranquila, de que tudo que tenho feito até aqui na igreja é o meu melhor. Sei que talvez ainda esteja muito aquém do que a igreja precisa, mas tenha certeza de uma coisa: tudo o que eu faço é o meu melhor. Eu faço da melhor maneira que eu posso fazer. Eu ofereço à igreja do Senhor o melhor que eu puder oferecer. O melhor. Eu sei que o meu melhor, pode existir coisa muito melhor por aí, e certamente deve existir. Mas não me importa isso, porque também não é disso que se trata. Se trata que você saibamos que, olha, naquilo que Deus me deu para fazer, eu estou fazendo o meu melhor. Meu melhor. E se todos fizerem o seu melhor, sabe o que vai acontecer? Nós seremos uma igreja muito melhor. Nós seremos uma melhor igreja. Os verdadeiros servos, eles fazem qualquer tarefa com a mesma dedicação na sua igreja. Essa semana foi uma semana incrível, porque basicamente eu só não vim aqui segunda-feira. Terça eu vim aqui, quarta, quinta, e assim sucessivamente. Então, muitas coisas que nós fazemos, e às vezes os irmãos sabem, né, a demanda, ela exige de nós que nós façamos coisas que não necessariamente são da alçada do pastor. Mas porque nós queremos fazer o melhor para a igreja, nós fazemos. Como na terça-feira eu trouxe o rapaz aqui para a gente tentar resolver um problema aqui já, crônico. Então, assim, faz qualquer tarefa. O que vem às mãos para fazer, o verdadeiro servo ele faz. E ele faz com a mesma dedicação, a mesma. Então, ok, eu sou pastor, mas se precisar lavar o banheiro lá, se tiver que lavar o banheiro, a gente lava, a gente vai lavar. E vamos fazer o melhor. Vou fazer o melhor que eu puder. Então, o verdadeiro servo é fiel ao seu ministério dado por Deus. O verdadeiro servo é fiel ao seu ministério dado por Deus. Quando Deus nos dá um ministério, nós não temos o direito de enterrar isso. Isso é muito sério. O verdadeiro servo é fiel ao ministério que recebeu de Deus. Ah, pastor, passei dificuldade. Você acha que eu não passo? Ou que ninguém mais passa? A gente serve com dificuldade.
No mundo a gente tem aflições. Você tem problemas pessoais, eu também tenho. Você tem suas guerras, eu também tenho as minhas. Você tem suas limitações, eu também tenho as minhas. Mas eu preciso ser fiel ao ministério que Deus me deu. Só que o ministério pastoral não é mais importante para Deus do que o outro ministério qualquer que Deus tenha te dado. Deus exige fidelidade de mim, tanto quanto exige de qualquer um de vocês. Todos nós devemos ser fiéis. A Bíblia não fala assim, ser fiel até a morte, pastor. É isso que está escrito no versículo? É isso? Não. Ser fiel até a morte, pastor, e dar-te a coroa da vida. É isso? Não. Ela está falando com todos nós. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Nós precisamos ser fiéis ao ministério que o Senhor nos deu. O ministério é serviço. Qual foi o serviço que o Senhor te deu para fazer? Você está fazendo? É isso que precisamos nos perguntar. Pastor, não estou fazendo porque eu não tenho certeza. Para isso nós estamos dando um treinamento. É por isso que nós estamos dando um treinamento. Para que a gente não tenha desculpas diante de Deus, até porque diante de Deus não existe desculpa. Desculpa é para nós, é entre nós, é por nós e para nós. Desculpas nós damos para nós mesmos, uns para os outros e assim por diante. Porque para Deus não tem desculpa. Tem desculpa. Deus manda, a gente tem que obedecer. Deus manda, Deus nos dá os dons, nos dá as ferramentas, nos dá os recursos. A gente tem que fazer o que Ele mandou e acabou. Jesus disse, eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês o quê? Façam também. Então, se eu fiz, ele fala, eu sou o Senhor e Mestre, eu fiz, eu servi, por que vocês não vão servir? Então não tem desculpa, não tem conversa. Os verdadeiros servos, eles são discretos, eles não estão preocupados em se autopromover. Às vezes a gente cita alguma coisa, como eu citei aqui, o exemplo dessa semana, para exemplificar o que a gente está querendo dizer. Mas nós não estamos buscando aqui autopromoção. Porque o verdadeiro servo, ele não quer se promover, ele quer servir. Certo? Ele quer servir. Ele quer poder abençoar a vida de alguém. Ele quer poder abençoar a obra de Deus. Ele quer agradar o Senhor. Ele quer ser fiel ao Senhor. É isso. Ele não quer se promover. O verdadeiro servo, ele é discreto. Ele serve discretamente, sem ficar fazendo alarde, tocando estardalhaço, né? Então, os verdadeiros servos, eles pensam mais nos outros que em si mesmos. É outra característica do verdadeiro servo. Pensa mais no outro do que em si próprio. Ele pensa mais no outro do que em si próprio. No Getsemane, Jesus orou e falou assim, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas como ele não quis pensar nele, ele pensou em mim, em você. Quando ele começou a orar lá, a oração está em João 17, quando ele começou a orar, eu oro por aqueles, Pai, que ainda hão de crer em mim, orando por mim e por você, por nós. Ele então conclui dizendo, Pai, todavia, não seja feita a minha vontade, que era que o Senhor passasse esse cálice de mim, mas seja feita a tua vontade. Eu não quero pensar em mim, eu estou mais preocupado com eles. Eu sei que eles vão ser abençoados na medida em que eu fizer o papel humilde de um servo e me submeter a morrer numa cruz, a ser achincalhado, a levar cusparada, a levar tapa na cara, coroa de espinhos, gente zombando dele, batendo nele. Eu vou me submeter a tudo isso, porque eu estou mais preocupado com eles do que
comigo mesmo. O verdadeiro servo, ele pensa mais no outro do que em si mesmo. O verdadeiro servo, ele pensa como mordomo, como administrador, não como proprietário. Nós não somos donos de nada. Nem os dons que pela graça nós temos, né, e que muitos enchem a boca para dizer, não, eu tenho o dom disso, daquilo. Nada disso é nosso. Nós somos mordomos. Deus nos deu para nós cumprirmos a missão e o serviço. É só isso. Ninguém é melhor do que ninguém. Não existe isso no corpo de Cristo. Foi lido aqui no início do culto. Quem quiser ser o maioral, seja o servo de todos. O maior é aquele que serve. Então, o verdadeiro servo, ele sabe que ele não é dono de nada. Eu não sou dono de nada aqui. Nada aqui é meu. Nada. A igreja, as ovelhas, o ministério, nada aqui me pertence. Tudo aqui é do Senhor. Eu sou um mordomo, eu sou um servo a quem ele deu responsabilidades. E que toda responsabilidade vem acompanhada de prestação de contas. Não existe isso de querermos responsabilidade, posições, ofícios e não haver prestação de contas. Isso não é bíblico. Isso não existe. Então, se temos responsabilidades, temos que prestar contas. É assim no reino de Deus e deve ser assim na igreja de Cristo também. Os verdadeiros servos, eles meditam sobre o próprio trabalho e não sobre o que os outros estão fazendo. É aquela história. Às vezes eu quero tirar o cisco no olho do irmão e no meu tem o quê? Uma trave. É interessante, né, que a parte seguinte do texto, muita gente não lê ou não lembra. Aí as pessoas acham que Jesus está censurando o fato de o irmão estar querendo tirar o cisco no olho do irmão. Tipo, você não tem que fazer isso. Tem que fazer sim. O que Jesus disse é, olha, tira primeiro o cisco do teu olho, e aí o que vai acontecer? Você vai ver bem, tira primeiro a trave do teu olho, perdão, e o que vai acontecer? Você vai enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Então, ele não viu problema em um irmão corrigir ao outro. Até porque não existe isso. Quem tem irmãos aqui sabe disso. O meu irmão, o que eu tiver que falar para ele, eu falo. Sem cerimônia. E eu tenho certeza que ele comigo. Se eu colocar uma foto, uma coisa, postar alguma coisa, ele vê alguma coisa lá que eu não vi, ele vai me ligar imediatamente, ou vai mandar uma mensagem, isso aí é isso. Irmão. Então, entre irmãos não pode haver esse milindre também. Mas é verdade que os verdadeiros servos, ele não está preocupado no sentido assim, em vez de ficar, vamos usar o jargão português aqui, em vez de ficar dando pitaco no trabalho do irmão, ele está preocupado, ele está meditando sobre o seu próprio quê? Trabalho. Porque quem trabalha, irmão, sejamos francos, quem trabalha não tem tempo para estar olhando o trabalho do irmão. Quem está verdadeiramente servindo, quem está verdadeiramente sendo servo, ele não está preocupado com o outro servo, no sentido de, se o outro servo está fazendo o serviço direito. Ele está preocupado em fazer o dele direito. Ele já tem muita coisa com que se ocupar. O verdadeiro servo é assim. O verdadeiro servo edifica a sua identidade em Cristo. Ou seja, ele não precisa provar o seu valor. Não precisa provar nada para ninguém. Nada. Pastor, o que você acha que as pessoas acham? Nada.
Estou nem aí, não preciso provar nada para ninguém. Eu sirvo a Jesus, Ele conhece o meu coração, meu caráter, minhas motivações. Ele sonda o nosso íntimo. Eu sirvo ao Senhor. Então, nós, o verdadeiro servo, a minha identidade está em Cristo. Eu sei quem eu sou. Se vão pensar isso, aquilo outro de mim, paciência. Paciência, não posso fazer nada. Eu sei quem eu sou em Cristo. E Ele também sabe quem eu sou. Então, o verdadeiro servo tem paz, no sentido dos julgamentos. Se vão nos julgar, se vão nos fazer, se vão pensar, se vão falar, vou deitar e vou dormir daqui a pouco. Uma beleza. Dormir o sono do justo. Amém? Então, o verdadeiro servo, concluindo, ele considera o ministério uma oportunidade, não uma obrigação. O verdadeiro servo, para ele servir, é uma oportunidade, é um privilégio, não é uma obrigação. Eu já falei aqui nessa igreja e cada vez eu vou repetir mais isso. O dia que você estiver fazendo alguma coisa aqui, que você se sentir que isso for um fardo para você, fala comigo e larga imediatamente. Eu te dou essa liberdade. Venha direto até mim, fale comigo. Eu vou pedir para você deixar isso imediatamente. Por quê? Porque eu não quero. E não é porque eu não quero. Eu não quero porque Deus não quer. Deus não quer ninguém servindo por obrigação, por imposição. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Nós devemos servir pelo mesmo motivo que aquela mulher quebrou aquele vidro caríssimo de perfume para lavar os pés de Jesus. Por que ela fez isso? Que alguém obrigou? Que alguém mandou? Ela fez isso porque ela sabia o tamanho do que ela tinha recebido de Jesus. Ela sabia que aquilo ali, diante do que Jesus fez por ela, não valia o quê? Nada. Eu sei o que Jesus fez por mim. Por isso, o que tiver que fazer, risco que tiver que correr, seja lá o que for, nada disso se compara ao que Jesus fez por nós. Nada. Está cansado? Nosso físico cansa, nossa mente cansa. Você tem uma boa noite de sono, tira um dia de descanso, você está zerado de novo. Isso é uma coisa. Agora, se você está pesado, se sentindo exausto, sobrecarregado, fazendo alguma coisa na igreja por obrigação, eu, como seu pastor, a minha palavra pastoral para você é essa. Abandone isso em nome de Jesus, senão isso vai te matar. Por quê? Servir ao Senhor tem que ser leve. Tem que ser leve. As dificuldades existem, os obstáculos sempre vão existir. Mas me pergunte se eu quero deixar de ser pastor. Nunca. Nunca. É fácil ser pastor, pastor? Nada. Tem nada de fácil. Mas o senhor quer deixar de ser pastor? Nunca. Entenderam? Então, esse é o Espírito. Por isso nós precisamos estar no lugar certo. Precisamos ser a pessoa certa, no lugar certo, pela razão certa. Então, amados, concluindo, lá fora, o Senhor espera que nós cumpramos a nossa missão. Aqui dentro,
Ele espera que nós sirvamos uns aos outros em amor, não por obrigação, não por cara emburrado, em amor. A missão e o serviço. A missão e o serviço são dois lados de uma mesma moeda da vida cristã. Não tem vida cristã só de missão. Tem gente, eu conheci gente assim. Ah não, pastor, meu chamado é lá fora. Tá lá fora, aí vai lá fora, tal, folheto, na praça, na passarela, não sei o quê. Tá, mas que dia que você está na igreja? Não, mas o meu chamado é lá fora. Não conheço isso. Está cumprindo a missão? Tá. Mas a vida cristã está desequilibrada. Por quê? Só tem missão, não tem serviço? Não senta para ouvir? Não se alimenta? Não se submete à autoridade pastoral? Não comunga com os irmãos? Só lá fora, lá fora, lá fora, lá fora? Não, isso está errado. Está desequilibrado. Da mesma forma, também não se pode o quê? Só aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro. Só serviço, 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 sem missão. Está desequilibrado também, está errado. A gente pode fazer o melhor serviço do mundo aqui, mas nós também devemos cumprir a missão. Então nós precisamos, a nossa vida cristã é essa moeda de duas faces. Nós precisamos atuar tanto para fora quanto para dentro. É claro que nossas paixões ministeriais, nossos dons, nosso estilo, nosso perfil de servo, ele vai direcionar naturalmente, vai fazer com que a gente tenha determinada preferência mais por algo ligado ao serviço, às vezes, do que à missão. Eu quero dizer, ao interno do que ao externo. Isso é natural, isso muitas vezes tem a ver com o nosso perfil, os dons que nós temos, ok. Mas ainda assim, todos nós precisamos atuar nas duas frentes. Nas duas. Nas duas. Pastor, eu sou tímido. Você é introvertido, né? Eu sou mais reservado. Eu também sou. Mas isso não me imuniza, não me isenta de ter que cumprir a missão. Eu preciso pedir a ajuda do Senhor, encontrar formas, com os dons que Ele me deu, com o perfil que eu tenho, com a personalidade que eu tenho, de ir e fazer discípulos, do mesmo jeito. Ah, eu não gosto disso aqui muito, de ficar muito preso, o meu negócio é ir para fora. Ok, mas você tem que servir ao corpo também. Não pode só ficar lá fora, fica um mês e não aparece aqui dentro da igreja. Porque está fazendo a missão lá fora, mas tem que vir aqui. Veja nossos missionários, eles estão nos campos, todos os anos eles vêm. Eles são chamados e vêm. Pela junta, eles vêm, voltam às suas igrejas de origem, ainda que visitando. Então, isso é sadio. Então, amados, nós não podemos servir e ignorar a missão, e nem cumprir a missão ignorando o serviço. Nós devemos ser obedientes, como dissemos na última mensagem, ser obedientes ao Senhor em tudo. Então, missão e serviço, o Senhor nos chama a sermos fiéis. Eu quero orar com você. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Amado Deus, bendito Pai Celestial, colocamos, Senhor, nossas vidas em Tuas mãos e suplicamos ao Senhor que diante de uma palavra, Deus, como essa, uma palavra simples, mas muito objetiva e muito profunda, Senhor, ao mesmo tempo, que nós possamos assumir o nosso papel, cumprindo a missão
e o serviço. Nós, como igreja, possamos nos desvencilhar das futilidades, das distrações, que possamos, ó Deus, nos livrar daquilo que nos impede de ser obedientes ao Senhor, de sermos obedientes ao Senhor. Possamos, ó Deus, ir fazer, batizar e ensinar, e que também possamos servir em amor, servir ao Senhor com alegria, em amor, servindo aos irmãos. Essa é a nossa oração, e nós cremos que, por meio da Tua graça que em nós opera, e do Teu Espírito Santo que nos habilita e nos capacita, nós conseguiremos cumprir a nossa missão e o nosso serviço como Igreja do Senhor sobre a face da terra. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.